vontade, a série é sua. Ok, obrigada, Fabrício. Boa noite a todos. Eu vou falar do livro de Daniel Kahneman, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vou mostrar aqui o livrinho para vocês. É esse livro aqui, que é um best-seller, tá? É vendido até hoje, é um dos mais vendidos no mundo. Já vendeu mais de 20 milhões de livros pelo mundo todo. Ele foi traduzido em mais de 30 línguas. Então, daí vocês dão para perceber que é um livro maravilhoso, né? Fantástico. Bom, eu vou falar um pouquinho do autor. Antes de falar do autor, eu vou falar por que eu comecei a ler esse livro. Esse livro foi uma indicação de um amigo meu, que é psicólogo, Ademilton. Ele me indicou esse livro porque eu perguntei a ele assim, Ademilton, eu preciso muito de saber um pouco de inteligência emocional. Como lidar em certas situações difíceis, né, de uma forma mais tranquila e leve. Aí ele me indicou esse livro. Eu há muito tempo já havia escutado falar do livro, mas nunca assim me deu a ideia de lê-lo, né? E num determinado tempo da minha vida, eu acabei, fui logo ler ele, né? Uma ótima indicação que esse meu amigo me deu. E realmente gostei muito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o autor do livro, que é o Dale Garnier. Ele é um norte-americano, ele nasceu no estado de Missouri, nos Estados Unidos, em 1888. Ele tem 9 obras que ele escreveu, né? Mas a obra que ele mais assim, se destacou foi essa. Tem uma outra também, que é muito boa também, que foi um best-seller, que chama-se Como Evitar Preocupações e Viver uma Vida. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu esqueci o nome. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Também foi uma grande obra dele. Mas essa que eu estou falando para vocês hoje é uma das melhores obras dele, que virou um best-seller, né? Bom, o nosso autor, ele, além desses livros que ele publicou, foi na época do século XX. Nesse tempo, os Estados Unidos estavam passando por uma crise. Foi entre 1929 a 1933. Essa crise foi uma crise econômica do país, que levou a vários desempregos no país, a empreendedores perderem muitos seus empreendimentos, e houve a queda da Bolsa de Valores. E isso acabou muito com os Estados Unidos na época. E tem até, nessa época, que teve a crise da depressão. Não sei se alguém já ouviu falar sobre nessa crise. Então, nessa época, mais ou menos, foi quando o nosso autor, ele pesquisou a respeito de relações interpessoais. Mas como ele chegou, né, pensar sobre isso? O que aconteceu? Ele começou a ver que não existia nenhum curso naquela época que falava sobre relações interpessoais. Nenhum curso prático, palestras, ou um curso de faculdade, alguma coisa assim que falasse a respeito disso. Então foi a partir daí que ele resolveu a pesquisar mais essa área para poder fazer, e aí acabou, né, escrevendo esse livro. E antes disso, bem lá atrás, quando ele era jovem, ele ajudava os pais, né, numa pequena fazenda no interior, né, onde que ele morava. E aí ele foi depois para a faculdade, começou querer participar mais de coisas na faculdade, como, por exemplo, tinha jogos de handball, tinha apresentações em públicos. Aí o que ele viu? Jogar handball eu não jogo, então vou fazer minhas apresentações em público. Só que aí ele viu, ele não conseguia ganhar nenhuma. Aí ele pensou, nossa, eu tenho que melhorar minha apresentação. Aí o que ele fez? Ele fez artes cênicas, porque a partir das artes cênicas, ele conseguiu desenvolver a sua oratória. E aí,
ele começou a ganhar todos os torneios, né, em relação a isso, né, de apresentação na faculdade. E aí as pessoas ficaram tão interessadas que começaram a pedir para ele ensinar, né, como falar em público e tal. E aí ele foi. E aí, a partir daí, ele começou a ministrar cursos, palestras gratuitas para as pessoas que precisavam. E ele foi ministrando as suas palestras. E aí ele resolveu mesmo ter os cursos dele, né? O curso dele para poder ministrar esses cursos em todos, né, os estados desculpa, dos Estados Unidos. Então ele foi ministrando esses cursos. E aí, durante esses cursos, o que ele fez? Ele pedia para que as pessoas, os alunos deles, aplicassem o que ele explicava, né, nas palestras, nos cursos, e que dessem um feedback a ele, como que se deu certo, se não deu, como foi o desenvolvimento. Aí as pessoas davam esse feedback. E isso foi utilizado lá na frente quando ele fez quando ele escreveu esse livro. Está nesse livro também. Então, esse livro, ele escreveu dentro das suas experiências profissionais, que ele foi um vendedor. Então, né, ele fez esse curso também para desenvolver a oratória. E aí ele pegou isso, mas estudou também em relação a pessoas, né, pessoas bem empresários, bem sucedidos daquela época, personalidades. Inclusive, nesse livro, ele cita várias pessoas que são pessoas muito influentes no mundo, entendeu? Assim como o Abraham Lincoln, o Fords, que é o dono, né, da marca Fords, Benjamin Franklin, várias pessoas. Então, assim, esse livro é bem vasto de sugestões das experiências dessas pessoas e as experiências dele também. Ele fala que se ele, na época, tivesse conseguido um livro como o dele, a vida dele seria diferente. Ele, se eu tivesse a oportunidade de pegar um livro desse há 20 anos atrás, naquela época, né, dele, há 20 anos atrás, a minha vida seria diferente. Por quê? O livro, ele trata de conceitos, técnicas, né, que te ajudam no desenvolvimento interpessoal, tanto profissional como pessoal. E aí ele fala que ele vê até mais do que uma técnica. Ele vê isso, ele vê o livro, os seus conceitos, suas técnicas como um estilo de vida que ele fala, entendeu? Que isso vai te ajudar em tudo. E ele ao longo desse livro, o livro é dividido em 4 partes. Depois eu vou falar um pouquinho de cada parte, né, desse livro direitinho, para vocês entenderem um pouco do que ele fala, né, dessas técnicas dele. E essas técnicas dele, esse livro ficou tão famoso que hoje em dia, além, né, desse livro que é vendido, né, dele ainda, atualmente, ele tem, né, ficou aí um legado aí, que é o Daily Gurney Training, né, que tem em vários países, na realidade, são mais de 90 países, se eu não me engano, e inclusive no Brasil tem, que eu pesquisei, tem vários lugares que tem aí, e faz muito sucesso, e tem pessoas, empresários aí, né, os empreendedores aí muito famosos que já fizeram curso com ele. Então, realmente as técnicas dele são técnicas assim, bem, né, são bem importantes e acabam que realmente ajudam as pessoas, né? Vou falar um pouquinho de... Só um momento.
Inclusive, eu já li esse livro quando eu era bem novinho, adolescente, e os Aham, princípios dele eu apliquei assim no dia a dia. São coisas até que parecem óbvias, mas precisa isso. alguém dizer pra gente que aquilo Sim, pode funcionar para conquistar a confiança das pessoas, para ser uma pessoa aham. mais amigável, mais, né, mais amistosa, né? E isso E é desses uma. 4 capítulos, ele apresenta 4 técnicas, então? Ou cada capítulo é um conjunto de técnicas? Cada capítulo é um conjunto de técnicas, né? São mais ou menos umas 30 técnicas, mais ou menos. Entendeu? Aí ele divide elas de uma forma que, tipo assim, como você tem que lidar, né, com, por exemplo, na parte de liderança, como você tem que lidar com as pessoas, como fazer amigos com mais facilidade, entendeu? Entendi. Conquistar pessoas. A primeira Então parte ele seria fala. o quê? Vou falar um pouquinho então da primeira parte. Ah, beleza. Vamos pegar aqui. A primeira parte fala de técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Ele fala sobre, por exemplo, quando a pessoa, vou dar um exemplo, quando a pessoa fala, né, tá conversando e fala assim, ah, mas você tá errado em fazer isso. Não é certo você fazer isso. Ah, mas, entendeu? Justificar, né? Falar do outro, assim, né? Aí o que que ele fala? Ele fala que a gente não pode chegar e falar para uma pessoa que ela está errada. Você já coloca ele no nível de defesa, né? Então, assim, você tem que entender o porquê que ele fez aquilo. Se você acha que a pessoa está errada, você tem que se colocar no lugar dela para tentar entender o porquê que ela fez, né? Aquilo é como se você assim tivesse que pensar como o outro, né? Como a outra pessoa pensa, né? Mais ou menos assim que ele fala. Então, nessa parte um fala, né? O grande desejo para lidar com as pessoas. E o terceiro aqui da primeira parte. Quem consegue isso tem o mundo inteiro ao seu lado. Quem não consegue, trilha um caminho solitário. Que basicamente você entender, né, um pouco o outro e assim e se pôr no lugar do outro, né? Porque aquela coisa, é importante você também entender o outro, não só, né, a si mesmo. E ele falou uma coisa que durante o estudo dele, ele viu que 15%, é, 15% do ganho em partes financeiras de uma pessoa é devido às suas habilidades técnicas. E 85% é sobre a sua habilidade em lidar com pessoas. E foi ali que ele viu que a maioria das pessoas tem a parte técnica, mas não tem a parte de lidar com pessoas. E isso o tempo todo a gente lida com pessoas, no nosso cotidiano, a todo momento, dentro da nossa casa, né, com os nossos amigos, na faculdade, com os nossos colegas de faculdade. Então é o que ele fala, a gente tem que. As pessoas mais bem pagas são aquelas que não é porque elas têm mais técnicas, e sim porque elas têm mais desenvolvimento em relação à a ação a relação, né, interpessoal com a outra pessoa. Eu achei bem interessante isso que ele disse, né? Ele fez uma pesquisa, né, para falar sobre isso. Então eu achei assim bem interessante o que ele disse. E como eu falei, ele observou que não havia nenhum curso prático para as pessoas aprenderem, entendeu? Há Então 70 anos aí, atrás era outra história, né? Relações humanas não era uma coisa muito em voga. aham, Você pode dizer para nós quais são as técnicas assim que ele mais que mais chamou a sua atenção ou que você vê que são empregadas no dia a dia? Uma você falou que é uma que eu já aprendi desde a época da faculdade. Há várias formas de falar para uma pessoa que ela está errada. A menos aham, indicada é falar, você está errado. Essa isso, técnica aí é de relações humanas, de liderança para todo mundo. Além dessa, tem aham. algumas outras?
Então, eu gostei também em relação a ele falar que a gente deve falar menos e ouvir mais. Eu acho que Falar isso menos e aí ouvir é mais. isso, eu acho que isso aí é imprescindível, sabe? Às vezes a gente fala tanto e acaba não ouvindo o outro, e o outro também tem que falar, né? Então, quando a gente ouve mais, a gente tem mais sensibilidade como que eu vou dizer? É, é, ter mais uma interação com a outra pessoa, entendeu? Então, acho que esse é um ponto também muito, muito interessante que ele colocou lá. E tem uma também que ele falou de faça elogios honestos e sinceros. Porque tem muita gente que às vezes quer alguma coisa, então faz uns elogios, faz algumas coisas que não são sinceras, né? Só simplesmente pelo fato de que elas querem algo em troca daquele elogio que não foi sincero, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa também bem interessante, é uma coisa que né, deve né, ser feita, e quando você elogiar, elogie com sinceridade, seja sincero nos seus elogios também. Tem uma outra também que fala, em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las, que entra também um pouco na questão dos erros. Os erros, você erra e tal, como se a gente não fizesse nada disso, só o outro, né, fizesse. Mas esse também eu acho que é um fator assim muito importante, sabe? Em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Isso é muito importante também. E ele cita exemplos, situações. Você falou que várias celebridades, né, várias personalidades foram pesquisadas para ele chegar a esse livro. Ele menciona alguns exemplos em que isso é aplicável. Sim, sim, ele já mencionou sobre Lincoln, né? Uma vez que Lincoln foi fazer uma guerra, eu não vou lembrar agora a data, tá? Ah, não importa. A data não importa, eu estou querendo dizer. Alô? Ih, travou. Voltou? Deu uma travadinha Oi, aqui, mas voltou. oi, oi. Oi? Tá me ouvindo? Ok. Oi, tá me escutando? Sim. Ah, beleza. Deu uma travadinha, mas voltou. Ok. Ele fala sobre Lincoln, que teve uma guerra, que o Lincoln mandou uma pessoa, né, para a guerra, e ele foi para a guerra e essa pessoa, num determinado momento, que era para ele prosseguir para ir, né, para guerrear com os outros, ele acabou não indo. E aí ele escreveu uma carta para Lincoln, né, falando que não conseguiu, não achou que era um bom momento naquela hora, né? E aí Lincoln ficou muito bravo, muito bravo. Ele escreveu também uma carta em resposta, né, falando lá e tal. Só que essa carta nunca chegou para a pessoa, porque Lincoln pensou em não mandá-la, porque ele viu que estava errado, era muita grosseria, né? E se ele tivesse no lugar daquela pessoa que ele mandou, será que realmente ele não fazeria a mesma coisa que o outro fez? É verdade. Então, Ele colocou no isso lugar aí do eu outro. achei muito interessante ele falar isso. Inclusive, Fabrício, ele fez um livro sobre a biografia de Lincoln. Ele pesquisou a vida de Lincoln há muito, muito tempo e fez essa biografia dele. Então, assim, ele admirava muito a forma que Lincoln, né? Lincoln foi é considerado um dos melhores, né, ex-presidentes dos Estados Unidos. Então, ele fez esse livro falando dele, né, de Lincoln, como né, o Lincoln agia, como foi sua forma, né, no governo. E ele é assim, parece assim que é espetacular assim a forma que ele agia, sabe? Eu não cheguei ainda a ler esse livro não, mas já está na minha lista já esse livro para poder ler. Tem alguma pergunta, Fabrício? Tem alguns comentários bem legais do chat. Primeiro da Então pode Natália, perguntar.
que está falando, no próximo sorteio devia ter um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Olha, Quem sabe, né, bacana. Natália? A gente está precisando de Ótimo. doações, né? Então fica a dica Aham. aí para quem tiver esse É. livro para compartilhar. Agora a Aham. pergunta mais interessante, né? Não, até porque a Natália não fez pergunta, ela só fez um comentário. Ah, Uma sim, pergunta sim. bem interessante que apareceu aqui é do Gustavo Konopka, que foi do Clube do Livro da temporada anterior. Ele perguntou, Uhum. ele comentou o seguinte: você já conseguiu colocar alguma parte do livro em prática? Você, Olha, você eu. já teve, você já Então, colocou alguma coisa em prática? então, eu ainda não. É porque eu terminei agorinha esse livro, tem umas 2 semaninhas só. E o livro, ele fala muito, até no início, tem 9 maneiras para você ler esse livro. Então, assim, porque como são técnicas, você não pode ler só uma vez. Você tem que ler várias vezes e ir colocando em prática. Então, como eu li só uma vez, eu vou voltar nele novamente para começar a iniciar as técnicas, entendeu? Mas ele vai ser tipo, é como fala ali também, ele é uma bíblia, porque é uma bíblia das relações interpessoais. Você tem que ficar do lado, ele tem que ficar do lado para você começar a fazer suas, né, as técnicas e sempre consultá-lo. Então, ainda não fiz, mas eu vou fazer sim. E assim, o que eu li. É bom que dá tempo de amadurecer os conhecimentos que você acabou de Aham. falar, né? Porque assim, Fabrício, pelo que eu vi, são técnicas, igual você falou, são técnicas simples, mas assim, parece, nossa, uma coisa assim, tão assim, dia a dia, né? Mas só que são coisas que têm que ser trabalhadas, porque não é fácil não a gente desenvolver isso aí em questão assim, de você escutar mais o outro, ele fala também uma coisa, você tem um interesse genuíno pela outra pessoa, entendeu? Mas ele fala muito na questão da gente ser muito sincero nisso, entendeu? Você é algo que tem que surgir dentro de você, aquela vontade de, é, de fazer aquilo, né? De ser ser uma pessoa diferente, é ser uma pessoa é um estilo de vida. Então você tem que querer muito Não aquilo é para que só, você faça. não é só técnica, ou seja, não é só Não. demonstrar que você dá valor às pessoas, é realmente Aham. você dar valor às pessoas, né? É uma filosofia de Isso. vida praticamente, né? Sim, sim, Não é só com técnica, certeza. É um não. estilo de vida que você tem que treinar para que você consiga né, fazer, né, conforme o que está escrito lá. E pelo algumas, eu andei pesquisando, né, a respeito, dá certo, né? Dá certo se você fazer. Talvez não vai dar certo com todos, mas vai dar certo, entendeu? Esse mesmo, esse Daily Gurney Training aí que tem todo mundo, ele tem cursos, tem palestras, entendeu? Para as pessoas do mundo de negócios, né? E eu lembrei de uma coisa que ele falou muito, que quando ele fez essas pesquisas, né, com essas pessoas, né, começou a estudar e ver essas pessoas, esses empreendedores de sucesso, né, na época, quando ele começou a estudar e ver, ele viu assim como que eles conseguiam ter tanto sucesso e como eles tinham uma rede de amigos influentes, que hoje a gente fala tanto no network, não é verdade? Então, um network, para você ter um network, se você tiver você tem que ter um bom relacionamento interpessoal, para você ter, né, bons amigos aí na sua rede aí de negócios. Então, assim, é fundamental para isso também. É fundamental para quem quer ter uma rede aí de networks bacana. Esse livro vai ajudar bastante, muito mesmo. Tem mais alguma pergunta, Fabrício? Não, de pergunta só tem essa aí mesmo do Gustavo. Pode ficar à vontade. Aham, Tá maravilhoso. tá. Eu vou falar até aqui dessa parte que eu falei para vocês, que quando inicia o livro, ele fala que é bom a gente ler essas nove sugestões aqui para que você possa absorver melhor, né, o que as técnicas aqui do que ele fala. E eu vou ler uma que é o que eu achei mais interessante, que é a primeira aqui, que ele fala:
você tem que, um requisito principal é você ter um desejo profundo e imperativo de aprender, uma determinação insaciável de aumentar a sua competência interpessoal. Eu achei muito interessante essa parte, entendeu? Então, assim, a primeira coisa para que você coloque em prática, né, as técnicas aqui, é que você tenha esse desejo de ser uma pessoa que tenha um melhor relacionamento com as pessoas, entendeu? Eu acho que no tempo que a gente vive, Fabrício, é cada vez mais difícil a gente ter um relacionamento mais interpessoal com as pessoas, né? Hoje a gente vive num mundo muito individualista um pouco, e isso aí acaba que a gente não tem essa tanta ligação com o outro, né? Então eu acho que esse livro aí, ele foi escrito em 1936, 1937, mas ele é um livro tão atual, porque ele fala, isso aí eu acho que sempre vai ser atual, né? Essa questão dessa relação interpessoal, né? Tanto profissional como pessoal, isso aí isso é uma coisa que nunca vai acabar, é algo excepcional, né? Muito. Uhum. Viviane Dutra, sua amiguinha, tá falando. Que bacana a live, Jaque. Ah, que bom! Bem-vinda, Um Viviane abraço. Dutra. Lá de Minas Gerais. Massa. Que bom. Então, mais alguma coisa que eu vou colocar aqui? Eu falei dos livros, são 9 obras que ele escreveu, né? As obras, elas têm relações entre elas, porque a maioria, como falar, né, sobre liderança, falar em público, que é algo que é o que ele ensinava nas palestras dele, né? Mais jovem, ele ensinava. Porque como ele teve dificuldade em falar em público, então ele fez o curso de artes cênicas para desenvolver essa habilidade, né? E ter uma boa oratória. E E no aí, a decorrer partir dessas daí... técnicas, além da Ah, oratória, você viu se tem outras habilidades que ele passa para a gente para conseguir fazer amigos, influenciar as pessoas? Além de falar em público, tem algumas outras coisas que veio dessa formação em artes cênicas? ele Você, fala que você mais... percebeu? Aham. Então, ele fala mais mesmo dessa parte, né? De conversar. Ah, saber falar com. É mais em cima disso, né? Perfeito, perfeito. Deu uma travadinha, mas voltou. Oi. Ah, ok. Deu uma travadinha, mas voltou. Ok. Ele fala mais dessa questão, né, Ah, tá. da oratória, né? Eu acho que em todos os livros dele parece que ele fala um pouquinho disso aí, porque é algo que ele traz desde de jovem, né? Muito bacana. Ah, ok. Mas eu quero deixar aqui uma frase também desse livro que me chamou assim muita atenção. E uma das frases aqui que eu mais gostei também, até tá na contracapa aqui desse livro, que fala: se inspirarmos as pessoas a perceber os próprios tesouros ocultos, poderemos fazer bem mais. Travou. Travou. Deu Fabrício? uma travadinha, mas parece que voltou. Assim, deu para escutar ou não? Não, você pode repetir a frase? Ah, ok. Sim, sim. Se inspirarmos as pessoas a perceber os próprios tesouros ocultos, poderemos fazer bem mais do que mudá-las. Poderemos literalmente transformá-las. Então, o que eu pego dessa frase é que se a gente puder inspirar os outros, né, as pessoas, a, é, a se, como eu poderia falar, ele fala muito isso, a se falar em questão
dela própria, falar um pouco dela, deixá-la que ela se expresse. Porque às vezes a pessoa ela tem tantas coisas, tem tantas qualidades que estão guardadas que ela não consegue se expressar por às vezes o outro não querer saber, né, sobre a pessoa, ou porque ela não se sente talvez tão à vontade, né, para se expor, né, para poder falar. Então, o que a gente puder inspirar as outras pessoas, aquilo que elas têm de melhor, a gente vai transformá-las. E eu acredito que a gente não só transforma os outros, como nós nos transformamos também. Aí nós podemos ser seres humanos melhores para nós e para os outros, assim como também o outro, né? É algo que, né? É algo que eu acho assim interessante. Tem mais alguma perguntinha? Não, sem perguntas. O pessoal hoje está Ok. mais quietinho hoje. Mais Ah, alguma ok. contribuição? Ou você encerrou Ah, sua eu acho apresentação? somente. Eu espero que todos tenham gostado. E esse livro